Bom dia, meninos do segundo ano. Aqui é o professor Neto, professor de História de vocês. Estou aqui hoje para estudar com vocês o capítulo 5, que trata sobre os holandeses no Brasil, tá certo? A gente vai se aprofundar nesse tema e compreender esse período onde houve a permanência dos holandeses em nosso território, tá certo? O capítulo ele inicia na página 56. Eu quero que vocês abram o livro para a gente poder acompanhar o estudo juntos, tá certo? Então abram o capítulo de vocês, o capítulo 5, na página 56, tá certo? O capítulo começa falando sobre a União Ibérica. O que foi essa União Ibérica, pessoal? A União Ibérica foi o momento que Portugal e a Espanha ficaram sob a mesma coroa, sob o domínio de um mesmo rei. E quando foi que isso aconteceu? Isso começou a partir da morte do rei de Portugal, que foi Dom Henrique, em 1850. Ele morreu e não deixou herdeiros diretos, e encerrou assim a dinastia de Aves. Começou a partir daí o que? Uma disputa pelo trono português. E quem saiu vencedor foi justamente Felipe II. Quem era Felipe II? Era o rei da Espanha. Então, a partir desse momento, os exércitos espanhóis começaram a invadir e conquistar Portugal. Com isso, começou o quê? Começou o domínio espanhol sobre Portugal. E esse domínio espanhol sobre Portugal durou cerca de 60 anos, tá certo? Então, quando falarem em União Ibérica, eu quero que vocês saibam que foi o momento em que tanto Portugal quanto Espanha estavam sob o domínio de uma mesma coroa, de um mesmo rei, que era o Filipe II, tá certo? União Ibérica é isso, é o domínio de Portugal e Espanha sob uma mesma coroa, tá certo? Quais foram as consequências da União Ibérica para o Brasil? No início não tivemos tantas alterações, tá certo? No início da União Ibérica, a coroa portuguesa ela manteve alguma autonomia que ela já tinha na gestão direta do seu povo. O que é isso? Na administração colonial do Brasil não teve muita alteração. Os funcionários do governo português eles continuaram, não, eles foram mantidos, e é tanto que até o idioma oficial continuou sendo português. Então, nessa administração colonial não teve tanta alteração, tá certo? Qual foi a mudança que ocorreu? Uma consequência foi justamente uma flexibilização das fronteiras que tinham sido estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. A partir dessa flexibilização, começaram a ser enviados o quê? Começaram a ser enviados os visitadores do Tribunal do Santo Ofício. O que é que esses visitadores queriam? Qual era a missão deles? A missão deles era justamente zelar pela pureza da fé dos colonos e condenar o que essas autoridades consideravam desvios. O que eram esses desvios? Dentre eles estava justamente uma prática chamada prática judaizante. O que é essa prática, pessoal? É justamente quem praticava a religião judaica. Então eles vinham para condenar essas pessoas que para eles estavam realizando desvios, estavam indo contra a fé que eles pregavam, tá certo? Então, uma das consequências foi justamente essa flexibilização das fronteiras que permitiu a entrada desses visitadores do Tribunal do Santo Ofício, tá certo? Na página 58 fala sobre o embargo espanhol e o comércio do açúcar. O que foi esse embargo espanhol, pessoal? O embargo espanhol foi um bloqueio econômico que Filipe II impôs, que era o quê? Era uma proibição de negociação dos portugueses com os holandeses, tá certo? Filipe II ele não ficou satisfeito com a independência das províncias, dentre elas a província holandesa. Então ele fez o que? Ele proibiu que os produtores e comerciantes de suas colônias não pudessem negociar com os holandeses, tá certo? Aí começou esse bloqueio econômico. E esse bloqueio econômico, pessoal, ele trouxe grandes prejuízos para a Holanda, tá certo? Então a partir daí começou o que? Começou uma represália. A Holanda começou a querer contra-atacar por conta desse bloqueio. E começou aí uma ocupação da região Nordeste. Como reação a esse embargo, pessoal, os holandeses resolveram que atacar algumas regiões que pertencessem à União Ibérica, tá certo? Que estavam sob domínio de Espanha e Portugal. Então eles resolveram que eles resolveram invadir a região Nordeste. Por quê? Porque eles sabiam que a região Nordeste estava o quê? Estava um grande setor financeiro favorável para eles. Se eles conseguissem invadir, dominar, eles iam se favorecer muito. Por quê?
Porque na região Nordeste, pessoal, era onde estava a produção açucareira. Então eles resolveram invadir essa região justamente querendo manter o controle do lucrativo mercado açucareiro, tá certo? E começaram a organizar essas invasões. Bem aí na página 59 fala justamente sobre essas invasões holandesas. Os holandeses eles fundaram a empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, tá certo? Essa Companhia das Índias Ocidentais ela tinha autorização do governo holandês para organizar as tropas e estabelecer colônias. Um dos principais objetivos dessa companhia era justamente o que? Promover a conquista do Brasil, tá certo? Então vamos ver como eles fizeram. A primeira invasão realizada foi justamente a invasão da Bahia. Então, a primeira tentativa holandesa foi justamente a ocupação da Bahia, que aconteceu em 8 de maio de 1624. Eles conseguiram ainda adentrar e ocupar Salvador, só que eles não conseguiram permanecer, tá certo? Então, eles foram expulsos pelas tropas luso-brasileiras. Eles conseguiram entrar, eles conseguiram invadir a Bahia e ocupar Salvador, só que eles não estavam armados suficientes e nem organizados militarmente para combater as tropas luso-brasileiras, então eles foram expulsos. Então, a partir daí, eles começaram a organizar outra invasão. Então, que invasão foi essa? Eles começaram a organizar a invasão de Pernambuco. Pernambuco era a capitania mais atraente devido à produção açucareira, que estava centralizada praticamente lá. Então os holandeses eles chegaram com cerca de 56 navios e conseguiram conquistar essa capitania. Tá certo? Eles conseguiram conquistar a capitania de Pernambuco em 14 de fevereiro de 1630. Os luso-brasileiros eles ainda resistiram durante cerca de 5 anos. Só que eles foram vencidos, tá certo? A partir do momento que eles conseguiram ocupar essa capitania pernambucana, eles precisavam o quê? Eles precisavam organizar a administração dessa capitania, já que agora era um Brasil holandês, que era chamado Pernambuco, tá certo? Então, o que foi que eles fizeram? A Companhia das Índias, pessoal, a Companhia das Índias Ocidentais enviou o conde João Maurício de Nassau a fim de apaziguar após os conflitos e também reorganizar a administração da região conquistada, tá certo? Então, Nassau ele veio com esse intuito de apaziguar depois dos conflitos para conseguir o domínio dessa capitania e também ele veio para reorganizar a administração da região conquistada, tá certo? E como foi esse governo de Nassau? O governo de Nassau teve algumas características. Quais características foram essas? Primeiro foi uma reativação econômica. Depois desses diversos conflitos, pessoal, os senhores de engenho eles estavam saturados financeiramente. O que foi que Nassau fez? Nassau ele fez essa reativação econômica. Ele deu crédito aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, tá certo? A fim de reerguer e continuar essa produção açucareira muito lucrativa, tá bom? Outro ponto, pessoal, foi a tolerância religiosa. Diversas religiões, como catolicismo, judaísmo, protestantismo e etc., foram, de certa medida, toleradas pelo governo de Nassau, diferente de antes. Por quê? Porque assim que iniciou a União Ibérica, não havia essa tolerância religiosa. É tanto que a gente viu que veio até os visitadores do Tribunal do Santo Ofício para condenar as pessoas que praticassem outra religião, tá certo? Então, a partir do momento que Nassau veio como administrador, veio para administrar Pernambuco, ele impôs essa tolerância religiosa, que foi uma das marcas de sua administração. Outro ponto foi a reforma urbanística. O que foi que ele fez? Ele investiu na urbanização de Recife, que foi outro ponto muito importante. E além disso também ele teve um grande incentivo à cultura, ele fez um grande estímulo à vida cultural em Pernambuco, tá certo? Então esses foram os pontos da administração de Nassau.
Só que Nassau ele terminou sendo expulso. Por quê? Nassau ele conseguiu ganhar grande prestígio ainda como administrador, porque a gente viu que ele foi um administrador nato. Ele conseguiu trazer vários pontos positivos em sua administração. Porém, ele começou o quê? Ele começou uma série de desentendimentos com a Companhia das Índias Ocidentais. A partir daí, pessoal, a Companhia das Índias resolveu o quê? Depor Nassau do seu cargo. Então, Nassau ele foi expulso. Com a saída de Nassau, a Companhia das Índias intensificou a busca de lucros. E com essa busca louca por lucros, isso virou um caos. A administração virou um caos, tá certo? Os dirigentes da Companhia das Índias começaram a pressionar os senhores de engenho para que aumentassem a produção de açúcar e pagassem mais impostos e liquidassem as dívidas que eles tinham atrasadas. E também fez o que? Ameaçou confiscar os engenhos de seus proprietários caso as exigências não fossem cumpridas. Além disso, eles também fizeram o que? Eles limitaram a tolerância religiosa, que até então tinha sido muito grande durante o governo de Nassau, e começaram a proibir os católicos de praticar livremente a sua religião. Então a Companhia das Índias começou a transformar um caos a administração em Pernambuco, tá certo? Tudo isso após a saída de Nassau, simplesmente por desentendimentos. Começou aí o que? Uma fase para a expulsão desses holandeses. A União Ibérica, pessoal, que era o que? A União Ibérica, como eu falei no começo, é o momento em que Portugal e Espanha estão sob o domínio da mesma coroa, né? A partir do momento que Filipe II assume o trono português, que Filipe II que era um rei espanhol. Então a União Ibérica ela chega ao fim em 1640. O fim dessa União Ibérica recebeu o nome de quê? De Restauração. O que foi essa restauração? Foi o momento em que um duque português pôs fim a esse domínio espanhol e assumiu o trono. Quem foi esse duque? Foi justamente Dom João IV, tá certo? Então, durante 60 anos, Espanha ficou com o domínio de Portugal. Só que em 1640 esse domínio chega ao fim. Então chega ao fim a União Ibérica nessa fase que é chamada de restauração, que é quando Dom João IV, um duque português, assume novamente o trono português, tá certo? A partir daí, pessoal, como eu falei para vocês, a Companhia das Índias Ocidentais transformou a administração da capitania em um caos e começou-se assim a estudar formas de expulsar esses holandeses, tá certo? Então foi aí que surgiu a insurreição pernambucana, pessoal. Diversos setores sociais começaram a se unir. Que setores sociais foram esses? Eram os senhores de engenho, grupo de índios e africanos. Esses grupos começaram a se unir para expulsar os holandeses do território brasileiro, porque eles não estavam concordando com as formas de governo dos holandeses após a saída de Nassau. Até o momento que Nassau estava governando, estava tudo ok. A partir do momento que eles expulsaram Nassau, foi que começou esse caos na administração. Então esses setores sociais eles começaram a se unir para quê? Para expulsar esses holandeses que estavam administrando de forma totalmente errada aquele território, tá certo? Os holandeses eles só se renderam a partir de alguns acordos entre o governo de Portugal e da Holanda. Portugal, por exemplo, em troca do Nordeste brasileiro, comprometeu-se ao quê? A pagar aos holandeses uma elevada indenização em dinheiro, equivalente ao preço de 63 toneladas de ouro. Então, mesmo com esses grupos sociais se unindo para a expulsão dos holandeses, eles não se renderam facilmente, tá certo? Houveram vários conflitos, como a Batalha dos Guararapes, que foi de 1648 a 1649, e eles terminaram se rendendo em 1654, mas teve que ter esses acordos para acontecer para que eles pudessem se render de fato, tá certo? Então a insurreição pernambucana foi a união desses grupos sociais justamente para expulsar esses holandeses que estavam administrando de forma totalmente errada o território brasileiro, a região Nordeste, com ênfase em Pernambuco, que é onde estava tendo o domínio holandês, tá bom?
E Portugal, como ficou após a União Ibérica? Após a União Ibérica, pessoal, e com todos esses conflitos que foram existentes, Portugal foi levado a quê? A uma grande crise econômica. E o que foi que eles resolveram fazer para tentar ressuscitar a economia? Ele recorreu a tratados com a Inglaterra. E esses tratados eram com um intuito só, que era justamente de dinamizar a economia do país, que estava totalmente parada. Por conta desses conflitos por território, essas disputas, terminou levando Portugal a essa crise econômica gigantesca, tá certo? Outro ponto, pessoal, que terminou agravando ainda mais a crise econômica foi justamente uma concorrência do açúcar antilhano. Como a gente viu, os holandeses eles foram expulsos a partir do momento que Nassau saiu e a administração se tornou um caos. Só que a partir do momento que os holandeses foram expulsos do Brasil, eles levaram o quê? Eles levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas e começaram a produzir essa cana-de-açúcar. A partir do momento que eles começaram a produzir essa cana-de-açúcar, pessoal, acabou o quê? Acabou com o monopólio brasileiro da produção açucareira, porque até então o Brasil era o único país que produzia o açúcar. Só que como os holandeses foram expulsos, eles tiveram essa malandragem de levar, vamos levar bem ali essas mudas de cana-de-açúcar e vamos plantar e iniciar nossa própria produção. Começou aí o que? Uma concorrência antilhana. E essa concorrência do açúcar terminou agravando ainda mais a crise que já afetava o governo português, tá certo? Tivemos também em 1710 a Guerra dos Mascates. Devido à queda do preço do açúcar, porque a gente viu principalmente a partir do momento da concorrência do açúcar antilhano, quando o açúcar antilhano surgiu no mercado, tá certo? Os senhores de engenho de Olinda, que até então Olinda era a principal cidade de Pernambuco naquela época, eles se viram o quê? Eles se viram endividados, com grandes dificuldades financeiras, e começaram a pedir empréstimo aos comerciantes do povoado de Recife. E esses comerciantes, que não eram besta nem nada, eles começaram a cobrar juros bastante elevados sobre esses empréstimos, tá certo? Lembrando que os comerciantes de Recife, eles recebiam esse nome justamente, os comerciantes portugueses, o nome de mascate, tá certo? Então, como os senhores de engenho estavam fazendo esses empréstimos com os comerciantes, eles começaram a ficar cada vez mais o quê? Cada vez mais endividados, tá bom? Os mascates viram que estavam superiores aos senhores de engenho por conta da situação financeira e resolveram procurar quem? Resolveram procurar justamente Dom João e começaram a fazer alguns pedidos. Dentre eles, pessoal, eles começaram a pedir que Dom João levasse Recife à vila, para que ela fosse independente e não precisasse mais depender de Olinda, já que Olinda era o que? Era a principal cidade de Pernambuco naquela época. Dom João, ele realmente acatou isso, ele tornou Recife independente de Olinda. E a partir daí, pessoal, o pessoal, os senhores de engenho, eles eram contrários a essa decisão, porque eles já não estavam numa situação favorável financeiramente, não é isso? E ainda perdiam o que? Ia perder os impostos que eles recebiam da cidade de Recife. Então, a partir daí, eles foram justamente contrários a essa decisão de Dom João e começaram a organizar essa rebelião contra essa decisão, porque eles não queriam acatar essa decisão de tornar Recife vila, para que ela fosse totalmente independente de Olinda. E essa rebelião contra essa decisão ficou conhecida como a Guerra dos Mascates, tá certo? Que era justamente a Guerra dos Comerciantes, que a gente viu bem aí que os comerciantes portugueses recebiam esse nome de mascate, tá certo? Esse capítulo ele é curto, ele não é muito complicado para o entendimento. Eu expliquei aqui de uma forma bem dinâmica e resumida para que vocês possam entender melhor, seguindo o capítulo, página por página, texto por texto, para que vocês possam acompanhar aí também no livro de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o capítulo. Caso tenham alguma dúvida, vocês já sabem que podem me procurar no privado, tá certo? Podem ficar à vontade para conversar comigo no privado e tirar qualquer dúvida sobre esse conteúdo, tá certo? Então tenham uma ótima semana de estudos. Leiam o capítulo também direitinho. A partir do momento que vocês vão assistindo a aula, ouvindo a aula, vão acompanhando também, fazendo a leitura do capítulo para melhorar a compreensão e também a fixação do assunto, tá certo?
Então isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje, para explicar para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido como foi essa passagem dos holandeses pelo Brasil, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Em breve a gente vai estar trabalhando as atividades em cima desse conteúdo, tá certo? Um abraço do professor Neto e até a próxima.